nos exorta que acolhamos a todos. Não significa que ele está dizendo que confirmemos às pessoas o seu pecado de maneira alguma, mas que, amando-as, elas têm uma chance de mudar de vida. Tô de férias na casa dos meus pais, então aqui é interior, é sítio, às vezes vai ter um cachorro latindo e tudo mais, só que aqui é mais paz e a iluminação é melhor. Esse é o meu quarto na casa dos meus pais. Ele é todo amarelo, deixa eu dar um... E tem bananas na parede que a minha irmã colocou no meu aniversário. Eu vou me maquiar enquanto eu falo algumas partilhas de atualizações pra vocês. Me acompanham só aqui pelo YouTube. Eu terminei a primeira parte do meu internato, eu faço enfermagem. O internato, pra quem não sabe, é o último período da faculdade, então eu tenho o internato 1 e internato 2. Terminei o internato 1 e agora estou indo pro internato 2. Depois de um ano, eu estou de férias. E férias é sinônimo de leitura pra mim, porque é o meu passatempo favorito. Então, atualizações de leituras. Eu não vou me levantar pra pegar os livros, então eu acho que eu vou colocar imagem em algum lugar do livro. Antes de chegar nas férias, eu tava lendo A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, pra fazer partilhas com vocês, falando sobre o livro. Ele é muito bom, muito mesmo, mas ele é muito, muito pesado. Tanto que faz 2 meses que eu tô tentando ler, se eu não me engano, porque é aquele livro que você tem que parar pra refletir, pra rezar. Eu não tava com tempo pra parar, refletir e gravar. Eu tava com tempo só de parar e refletir. Então, agora que eu tô de férias, eu tô tentando juntar todas as coisas que eu li pra fazer uma partilha com vocês de como nós podemos aproveitar essas nossas próprias faltas. Que livro riquíssimo. Então, eu terminei esse livro, terminei Frankenstein, da Mary Shelley. Entendi porque ele é um clássico, é algo novo para a época. Ele traz uma vertente de reflexão muito grande de até onde vai os limites da criação do homem, até que ponto o homem quer se igualar a Deus. O meu primeiro plot desse livro é saber que Frankenstein não era um monstro. Frankenstein é o criador do monstro. Isso aí para mim já foi o ápice. Eu não sabia, tipo, só eu que não sabia disso. Eu pensava que Frankenstein era um monstro. E aí, assim, pra mim, as partes que ficaram mais marcantes foi o de perceber a importância de pequenos afetos. A nossa vida ela é tão monótona que às vezes a gente esquece de prestar atenção em detalhes. O monstro, a criatura, ele se tornou uma pessoa ruim pela ausência de demonstrações de amor. Ele queria ser amado, mas ele não podia por causa da aparência dele. As pessoas tinham medo dele, as pessoas não conseguiam nem olhar pra ele porque era uma figura horrenda. Mas isso que me fez também não gostar tanto da premissa final do livro, porque não é porque as circunstâncias da vida te levam pra um rumo que tu não tem a opção de se desviar pro outro lado. Cabe uma ótima reflexão nisso, assim. A escrita da Mary Shelley, mano, que escrita perfeita, impecável. Ela torna momentos tão básicos em uma verdadeira poesia. Eu indico. Eu leria de novo. Outro livro que eu li foi O Velho e o Mar. Gente, como que um livro falando somente sobre um velho e um mar, é um velho que vai pescar e ele tá realmente muito velho e faz muito tempo que ele não consegue pegar nenhum peixe. Ele era uma pessoa conhecida e reconhecida por ser um bom pescador, ele era um exímio pescador. Ele ensina até um garotinho que a figura desse garoto é muito importante em várias partes desse livro, mas o que mais me marcou foi a resistência dele em saber que a única saída era continuar lutando. Vai na alma. O quanto que ele não queria se deixar derrotar. Te inspira demais. Eu achei um livro muito, muito bom. A linguagem dele, às vezes, se torna um pouco densa, porque é muito técnica. Ele usa muito da linguagem náutica, e às vezes isso se torna cansativo. Mas ele é um livro super, super curto. Por ser um clássico, eu deixo a indicação. Então essas foram as minhas atualizações de leitura. Eu tô rezando ainda com Forja. Muitos de vocês sempre me perguntam, Ari, qual livro que tu utiliza para oração pessoal? E eu ainda tô usando Forja. Já terminei aquela primeira partezinha, eu tô na segunda parte, que é luta. Entrei no tópico luta, eu chorei horrores hoje. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, que eu tô pensando, tipo, rezar com vocês, né? Mostrar como que eu rezo com esses livros. Vocês que sabem. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Tô com a cara meio avermelhada, porque hoje foi eu que pesquei o almoço da minha casa. Fui pescar com minha mãe.
de vara. Ia gravar, mas me disseram que eu tinha que fazer silêncio, eu tava com tanto medo de fazer barulho. Nem gravar eu gravei, mas eu peguei 2 peixes. Estou me sentindo a velha e o mar. Eu gostei dessa localização, aonde ela está exatamente nesse lugar. Comprei o microfone. Espero que deixe o áudio melhor. Vem preencher meu deserto em louvores. De volta à dignidade. Eu tava tentando montar o roteiro desse vídeo, mas a minha mente ela tá explodindo com tanta informação que eu quero dizer pra vocês que tá tipo aquele meme. Eu adoro pessoas que conseguem acompanhar o meu raciocínio nada lógico. O que mais me matou lendo esse livro foi o simples fato de eu não poder riscar, de eu não poder marcar as partes que pra mim eram mais importantes. Por quê? Porque eu peguei esse livro emprestado da minha amiga, inclusive Larissa, muito obrigada. Infelizmente, eu vou ter que comprar, ou vocês vão me dar. Eu vou deixar o link da minha lista da Amazon, caso vocês queiram me presentear com algum livro. E como o próprio nome já diz, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas é um livro que vai nos fazer enxergar que os nossos pecados, eles podem ser instrumentos de santidade. Ari, como assim? Sabe aquela frase de que não adianta mais chorar pelo leite derramado? Esse livro é justamente isso. É tipo, poxa, eu pequei. E agora o que é que eu faço? Tem um santo que pra mim a vida dele resume perfeitamente o que é essa arte de aproveitar as próprias faltas. Ele era uma pessoa tão fiel, ele conseguia fazer com que a tentação não fosse pra ele um caminho de pecado, mas um caminho de santidade. Pelo amor de Deus, como que faz isso? Ele conseguia fazer isso de uma forma tão concreta na vida dele que Satanás tinha ódio dele, porque não adiantava o Satanás tentar ele, porque isso seria ocasião de santidade. E a única coisa que o Satanás não quer é que a gente seja santo. Concordam comigo? Todas as vezes que Satanás tentava ele, ele resistia. E todas as vezes que a gente resiste a uma tentação, quando a gente vence uma situação de pecado, a gente se torna mais forte, a gente se torna mais maduro. Então, se Satanás nos tenta e a gente consegue ultrapassar a barreira daquela tentação, foi um ponto para o céu. E quem ajudou na nossa santificação foi o demônio. Ai, gente, vontade de dizer assim, ai, tadinho. Mas tadinho nada. Tá nos santificando. Mas teve uma coisa que eu aprendi que eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. Que existem 2 tipos de tentações. Nunca esqueçam isso. Existem as tentações que são permitidas por Deus para nos santificar. E essas tentações é justamente como essa de Santo Antão. Vão estar na nossa vida, mas que elas são necessárias. Como que eu vou saber que eu cresci na virtude da paciência se não tiver situações em que eu precise exercitar essa virtude? Então, quando a gente pede a Deus a graça da virtude da paciência, que é o exemplo que eu estou usando, vão vir várias situações na nossa vida onde eu vou conseguir exercitar essa virtude. E exercitando essa virtude, eu vou crescer na graça. Então, foi uma tentação permitida por Deus. Mas toda tentação permitida por Deus, Ele vai me dar forças para conseguir vencer. Através da vida de oração, através da minha fidelidade a Eucaristia. Não existe nada que nos dê mais força do que a Santa Eucaristia, e eu posso falar isso com convicção para vocês. Depois que eu consegui fazer a experiência de ir para a missa diária, tantos foram os desafios que eu fui conseguindo vencer que antes eu não conseguia. Quantas foram as tentações que eu consegui vencer com a força da Eucaristia. Então, se tem um conselho que eu dou para vocês que têm a oportunidade de ir para a Santa Missa diária, não percam essa oportunidade, porque não existe força maior do que a do próprio Cristo na Eucaristia. E a gente colaborando com ele. Então, assim, a primeira tentação vocês já entenderam, que é a tentação que Deus nos permite para que a gente cresça em santidade. E essa é uma cruz que a gente consegue suportar, porque é uma cruz que foi nos dada sob medida de acordo com as nossas forças. Mas existe uma tentação que essa daí não santifica, não, que é a tentação que a gente busca. É uma tentação que não foi Deus que colocou. Por exemplo, vamos falar de um pecado que é muito conhecido entre a juventude, que é o pecado contra a castidade. Eu sei que se eu entrar em um aplicativo, geralmente vão aparecer coisas que vão me fazer pecar contra a castidade. Se eu sei que aquele aplicativo é para mim ocasião de pecado, por que que eu vou continuar entrando? Se você já conhece os seus limites, por que que você continua indo naquele mesmo lugar, naqueles mesmos horários? Se você sabe que conversar com determinada pessoa sempre te leva a pecar, a falar mal de alguém, por que que você continua insistindo em conversar os mesmos assuntos, sabendo que você vai cair em pecado?
Então essas são tentações que somos nós que buscamos. São tentações que, querendo ou não, nosso anjo da guarda ele já nos avisa. Poxa, tem tanta coisa que o Espírito Santo ele vai nos avisando. Que o nosso anjo da guarda ele fica como se fosse com a anteninha assim ligada, dizendo: não vai não, não abre isso não conversa com fulano não, porque isso vai te levar a pecar. E mesmo assim, na nossa infinita burrice, a gente vai lá e conversa com a tentação. O nosso pior erro é achar que a gente é forte o suficiente para dialogar com uma tentação que não foi Deus que nos deu. É eu que tô buscando. Sabe qual é a pior mentira? É a mentira que a gente conta para nós mesmos. Se tu sabe que determinado diálogo vai te levar a cair em tentação, não começa um diálogo. Se afasta. Então esse é o primeiro ponto para a gente conseguir aproveitar as nossas faltas. É reconhecer que existem dois tipos de tentações, uma tentação que nos é dada por Deus para nos santificar, onde a gente vai crescer na graça, onde a gente vai crescer na busca pela santidade, onde eu não vou dialogar com o pecado que eu sei que eu não vou conseguir resistir. Então, o que é que eu faço? Eu fujo. Tem uma frase de São Felipe Neri que ela diz que quando a gente está lutando contra a castidade, a gente deve ser covarde, a gente deve fugir. Então, não existe maior heroísmo do que você fugir para Deus quando está sendo tentado. Então, primeira parte vocês já entenderam. Não dialoguem com a tentação. E não sejam burros o suficiente para serem avisados por Deus que aquele caminho vai te levar a pecar e você vai continuar insistindo na sua burrice. Não façam isso. Fujam. Sejam covardes. Fujam para a vida de oração. Pega o terço e vai rezar. Desliga o celular. Foge daquele diálogo. Foge daquela situação. Foge. Só foge. Então, beleza, a primeira parte vocês já estão fera, que é evitar cair no pecado. Reconhecer quando uma tentação é uma tentação que vai nos santificar ou uma tentação que vai nos levar a pecar. O primeiro passo da santidade é tentar não pecar. Isso aí eu tenho certeza que vocês já sabem. Mas aí aconteceu de quê? Pequei. Tá, pequei. Agora o que é que eu faço? Arrependimento imediato, de dizer: Senhor, errei, fui moleque, percorri um caminho que não deveria percorrer, neguei todos os teus avisos, todas as placas de pare, ignorei a tua voz que estava gritando no pé do meu ouvido, fui burra, fui idiota, fui completamente sem noção, mas eu quero voltar. Eu anseio por voltar. Eu não quero desistir da busca pela santidade. O que é que eu faço? Arrependimento você já teve. Joelho no chão, pedir perdão. Segundo passo, exame de consciência bem feito. Esses dias chegou aqui em casa o meu guia para a confissão da minha biblioteca católica. E aqui ele vai explicar sobre o que é o pecado, o que é a confissão, quais os métodos de confissão que a gente tem que fazer. Então, assim, ele é bem completo. E uma das coisas que eu estava refletindo bastante era sobre uma das confissões que eu tive, que eu nunca vou esquecer, que foi uma metodologia que o sacerdote fez comigo presencialmente, que foi uma humilhação muito grande, mas foi uma humilhação necessária. Que foi que ele fez? Depois que eu falei todos os meus pecados, eu levo meus pecados escritos porque eu não confio na minha memória, levo todos eles escritos num papel, e assim que eu terminei de falar todos os meus pecados, ele falou: acabou? Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? Falei: acabei. O que foi que ele fez? Ele foi pegando pecado por pecado e me fazendo entender como que eu cheguei nele. Por exemplo, você mentiu. Por que que você mentiu? Porque eu queria fugir de uma situação. Mas por que que você quis fugir dessa situação? E aí ele vai, cada um dos pecados, para que eu possa reconhecer o que me levou até aquele pecado. Então, é o que eu estava chamando no Instagram de o caminho do pecado. Qual foi o caminho que eu percorri? Quais foram as pequenas tentações que eu fui permitindo até chegar naquele pecado? Uma das coisas que eu sempre falo é que não existe morte súbita espiritual. Ninguém se perde da vontade de Deus do nada. Ah, pá, a pessoa deixou de amar a Deus, a pessoa deixou de buscar a santidade do nada. Não foi. Ela foi se perdendo aos poucos. Ela foi deixando de rezar um dia, ela foi se deixando contaminar com mentalidades mundanas, ela foi deixando de abraçar tudo da santidade aos poucos. E quando você percebe, já tá tão distante que nem percebeu como que chegou naquele lugar. É um acúmulo tão grande de pequenas permissões que quando você percebe, já é tarde demais. Mas para a vontade de Deus nunca existe tarde demais. Sempre dá para retornar, sempre dá para recomeçar. Se a gente não deixar o orgulho falar mais forte. O único pecado que Deus não perdoa é a gente não acreditar na misericórdia dele. O resto, ele consegue perdoar. E aí o padre ele foi fazendo nesse caminho. Quais foram as tentações que eu fui permitindo? Esse é o exame de consciência que a gente deve fazer em casa. Como foi que eu fui cair nesse pecado? Como que eu caí no pecado contra a castidade?
eu fui alimentando pequenas carências. Eu não estava trabalhando a minha afetividade. Eu fui começando a dar brechas para palavras, para músicas, para filmes, para séries que estavam instigando a minha afetividade. Então, assim, façam um bom exame de consciência e, se puderem, façam o exame de consciência diário, porque aí você vai ver aonde estão os erros todos os dias, que você consiga fazer uma boa confissão e não cair mais naquele pecado, que essa é a nossa meta. E aí o pecado ele vai nos levar para dois caminhos. Ou você fica com ódio de si, porque você pecou, porque você é um cocô, porque você é que nem diz São José Maria Escrivá, pó de esterco. Nem o esterco completo a gente é o pó do esterco, tá? Tipo, é o resto do resto. Ou você aproveita as suas faltas, porque através do exame de consciência agora você consegue enxergar quais pontos da sua vida você tem que melhorar. Deu para entender? Existem dois frutos que a gente pode tirar de um pecado: fruto podre e um fruto bom. O fruto podre é me deixar guiar pelo orgulho, onde eu vou ficar com raiva de mim, eu vou acreditar que a santidade para mim não é possível, porque eu vivo caindo, porque eu vivo falhando, porque eu vivo pecando, então não vale a pena mais tentar, cansei de levantar. Ou eu busco a santidade e percebo o quanto que a misericórdia de Deus me alcança, mesmo com as minhas infidelidades, e que eu posso continuar tentando e que eu posso continuar buscando. E é muito bonito porque no livro o autor diz assim: as nossas misérias e fraquezas, por maiores que sejam, não deveriam nos desencorajar, mas deveriam fazer-nos humilhar e lançar-nos nos braços da divina misericórdia. Então, os nossos pecados, eles não podem nos fazer desistir da busca pela santidade, mas querer crescer mais. A partir daquele dia, entender que eu sou fraco naquele ponto e trabalhar aquele ponto em mim. Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Então é assim que eu aproveito minhas faltas. Eu caí, eu sei que aqui está a minha fraqueza. Então eu vou pedir cada dia mais a misericórdia de Deus em cima daquele ponto. Senhor, como eu posso ser santa aqui, onde eu sou mais fraca, onde eu sou mais falha? Como eu posso vigiar mais? Quais as tentações que estão me levando a cair nesse pecado? Que a partir de agora eu vou trabalhar para não cair mais. Porque agora eu vou ser inteligente e não burra. E aí outro grande problema que a gente tem no nosso exame de consciência e às vezes nas nossas próprias confissões é o fato da gente embelezar o nosso pecado. Ou a gente diminuir, deixar ele menorzinho. Agora pensa comigo, e é um exemplo que é dado nesse livro que eu achei assim, ó, fantástico, que ele diz que o nosso exame de consciência diante de Deus, ele deve ser como a de um mendigo. Como assim, Ari? O mendigo, quando ele vai pedir alguma coisa, ele faz questão de deixar bem claro o quanto que ele é miserável. Quanto mais miserável é a pessoa em situação de rua, mais a gente vai ter pena. Então, com maior intensidade, a gente vai agir com misericórdia. Concordam comigo? Só que o que é que acontece com a gente? Quando a gente vai pedir a misericórdia de Deus, a gente pensa, tipo, mas eu nem sou tão ruim assim, né? Vamos pensar, Senhor, eu acho que eu nem sou tão ruim. Eu acho que se eu me comparar com fulano, eu até que sou bonzinho. Então, o nosso orgulho, ele sempre fala mais alto. A nossa vaidade, ela sempre fala mais alto. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve ser humilde. A gente acha que a gente é a Rapunzel, mas a gente não é a Rapunzel. Ela não tem humildade, porque ela se acha a Rapunzel e não é a Rapunzel. Agora, quando eu tava escrevendo, eu escrevi assim, ó, na borda do livro, bem fininho, eu coloquei assim, Rapunzel. E eu não tava entendendo por que eu tinha escrito Rapunzel. Agora eu me lembrei. É porque a gente acha que a gente é a Rapunzel, mas a gente não é a Rapunzel, entendem? A gente precisa se colocar o mais pequeno possível. De dizer, Senhor, quem és tu e quem sou eu? Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou um nada. Xoxa, manca, capenga, anêmica. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Quanto mais eu reconheço a minha pobreza, quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, quanto mais eu reconheço que é Cristo que está agindo em mim, mais santa eu vou ser. Uma analogia muito boa que também é dada nesse livro é sobre São Pedro. Quando São Pedro estava andando sobre as águas que Jesus pediu para ele andar, ele estava conseguindo andar porque a graça de Deus estava sustentando ele em cima das águas, certo? Mas às vezes pode até ter essa dúvida, tipo, será que não sou eu que estou conseguindo
pela minha própria força. Se São Pedro não tivesse caído na água, ele não teria pedido socorro para Jesus e reconhecido que somente Jesus pode fazer com que ele permaneça de pé sobre as águas. Às vezes a mesma coisa acontece com a gente. A gente está rezando, a gente está fazendo o que deve ser feito, a gente está fazendo tudo direitinho. E às vezes a gente esquece que só está conseguindo fazer tudo direitinho porque é a graça de Deus que nos sustenta. Então, às vezes, algumas quedas, elas nos fazem perceber esse estalar de dedos de que é Deus que está todo o tempo nos sustentando. E que a nossa vaidade, ela não pode reinar sobre o nosso coração. Que nós devemos estar todo dia, todo santo dia, assim que a gente acorda, dizendo: Senhor, me dê a graça de buscar a santidade. Senhor, só por hoje me dê a graça de viver a tua vontade todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus a gente não consegue nada. Absolutamente nada. E sobre essa falta de humildade, tem um exemplo também fantástico na palavra sobre a pecadora caída. Às vezes a gente olha para essa passagem e na nossa cabeça a gente é a pecadora, sendo que na verdade, na vida real, a gente não é a pecadora, a gente é igual aos fariseus. Os fariseus, em momento nenhum, eles pediam perdão a Jesus pelos pecados deles, porque eles se achavam os santos. Em momento nenhum, eles mostraram submissão a Cristo. Por quê? Porque pra eles já estavam assim, meio caminho andado, sabe? Eu nem sou tão ruim assim. Diferente da pecadora que ela fez como um mendigo. Ela se derramou por inteiro. Até o que nem era errado na vida dela, ela fez questão de derramar aos pés de Jesus. Então é assim que a gente aproveita as nossas faltas, é se derramando por inteiro, é se entregando sem reservas. Ela foi muito perdoada porque ela pediu muito perdão. Então a gente só vai ser muito santo se a gente se entregar por inteiro. Quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente oferta, quanto mais a gente se reconhece necessitado, mais Deus vai se entregar a nós. A graça de Deus é como uma chuva, ela se derrama de forma igualitária para todo mundo. A diferença é o depósito que eu estou utilizando para receber essa graça. E esse depósito é a humildade. Se eu for com um copinho só, achando que eu já sou uma pessoa boa, eu vou receber pouco da graça de Deus. Mas se eu reconhecer que eu sou miserável, que eu sou frágil, que eu sou falho, eu vou com um baldão gigante e vou me encher da graça de Deus. Quanto mais dependente eu sou de Deus, mais santo eu vou ser. Porque é a graça de Deus que realiza todas as coisas em nós. Pegando essa mesma passagem da pecadora caída, a gente cai no erro de passar uma vida sendo que nem esses fariseus. De nunca aproveitar as oportunidades de recomeçar. Naquele jantar, quem foi que saiu mais santo? Foi quem muito se entregou. Eles já se achavam santos demais e, se deixando guiar pelo orgulho, nunca cresceram na graça. Tem um livro que, pra mim, é um dos meus romances favoritos, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Que uma das coisas que me fazem refletir bastante nesse livro é o fato de o personagem não ter um momento de redenção. A maioria dos livros, eles seguem a jornada do herói, onde eu faço uma coisa ruim e aí eu vou aprendendo a recomeçar, eu vou crescendo, eu vou... De alguma forma tem uma evolução. No Morro dos Ventos Uivantes, o Heathcliff, que é o personagem principal, ele não tem momento de redenção, porque em momento nenhum ele se deixa ser humilde. Em momento nenhum ele deixa que os momentos ruins que acontecem na vida dele, que dão a ele a oportunidade de recomeçar, ele não aproveita nenhum deles. Ele sempre se coloca como coitado da situação, ele sempre vai crescendo cada vez mais em maldade, em orgulho, raiva, em ódio, rancor. Ele nunca aproveita as próprias faltas dele. E ele tem diversas ocasiões e oportunidades de recomeçar. Ele tem diversas oportunidades de ser uma pessoa melhor, mas ele não aproveita. Quantas vezes na nossa vida Deus nos dá oportunidades de recomeçar? Deus nos dá a oportunidade de sermos santos. Ele nos mostra com clareza: isso aqui é santidade, isso aqui não é, eu não quero isso para a tua vida. Mas a gente ignora, a gente é um Heathcliff na vida. A gente escuta e prefere ficar acomodado no nosso erro, entendem? Então não sejamos Heathcliff, sejamos como Maria Madalena, que muito se entregou e aproveitou, abraçou com força a oportunidade de santidade. E talvez esse vídeo seja para alguém uma oportunidade de abraçar a santidade, de dizer: esse é o momento da decisão, esse é o momento de muito entregar, de tudo ofertar,
de sair desse jantar com uma busca pela santidade sem reservas. Aproveitem as oportunidades da graça de Deus. Eu acho que é Santo Agostinho que fala que a gente não pode desperdiçar a graça que passa. Não desperdicem a graça que passa. Quantas vezes e de inúmeras formas Deus fala com vocês, e não sejam omissos à voz de Deus que fala a vocês. Sejam santos. Abracem as oportunidades. Sigam não o caminho do pecado, não o caminho da tentação, mas o caminho da santidade. E deixa eu falar pra vocês que essa foi uma meditação que eu fiz só com o finalzinho desse livro, que ele fala que às vezes a gente tem que aprender muito com a jardinagem, que a rosa, ela cresce bonita, mas na raiz dela tem adubo, esterco, merda, bosta. Ela aproveita algo que seria descartado para crescer. Então, assim, que a gente possa aproveitar as nossas quedas, dizer, Senhor, eu caí, eu errei, fui moleque, eu tentei, mas eu quero recomeçar. Eu não quero me prender ao meu pecado. Eu quero, como Maria Madalena, ir adiante. E um conselho de Santa Teresa d'Ávila, que é falado no livro, é que todas as vezes que ela se sentia fraca, que ela se sentia falha, ela lia a biografia dos santos que muito pecaram, para que a gente possa perceber que é possível. São João Paulo II, ele falava que um santo não é um pecador que nunca cai, mas é aquele que cai e se levanta sempre. Levantar sempre, permanecer fiel. Gente, a santidade, ela tá na fidelidade. Entendam isso, a santidade, ela tá na fidelidade. Na entrega total. Mas se eu cair, levanta e recomeça. Não desiste. A santidade tá na fidelidade. Então, como Santa Teresa d'Ávila, busque a vida dos santos, para que vocês enxerguem neles a possibilidade da santidade, para que vocês enxerguem neles que mesmo caindo, mesmo nas fragilidades deles, eles conseguiram. Então a gente também consegue. A gente também consegue. Marceline, is it just you and me in the wreckage of the world? That must be so confusing.